Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 11 de abril, São Damião de Velster, patrono espiritual dos leprosos e marginalizados. O sacerdote missionário Joseph de Velster, em 11 de outubro de 2009, passou a ser chamado São Damião de Molokai, canonizado pelo Papa Bento XVI, em presença do rei e da rainha da Bélgica, em meio à imensa alegria dos irmãos e irmãs da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria e da adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento do altar, espalhadas pelo mundo. Vamos conhecer um pouco de sua história. Joseph de Velster nasceu no dia 3 de janeiro de 1840, numa pequena cidade da Bélgica. Cresceu em um lar católico de pequenos proprietários agrícolas. Foi o mais novo entre 7 irmãos. Ele viu 2 irmãs e seu irmão mais velho tornarem-se religiosos. Esse último da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Contrariando a expectativa do pai, que queria que ele se tornasse seu sucessor nos negócios familiares, Joseph sentiu chamado à vida religiosa. Sonhava ser missionário em terras longínquas, como São Francisco Xavier, por quem nutria grande devoção. Tendo ingressado na mesma congregação de seu irmão, recebeu o nome religioso de Damião. Com 21 anos, Damião estava em Paris, terminando seus estudos teológicos, quando ouviu a palestra de um bispo do Havaí, em que ele falava dos problemas da região e tentava conseguir missionários para ir até o local. Uma epidemia de febre tifoide atingiu o colégio e seu irmão, que se candidatara para ir em missão, adoeceu e não pôde ir. Damião, que ainda nem havia sido ordenado sacerdote, pediu insistentemente que fosse enviado para o Havaí. O desejo era tamanho que escreveu uma carta ao superior da Ordem do Sagrado Coração, que permitiu sua partida. Foi ordenado sacerdote e partiu numa viagem complicada, que durou quase 5 meses, um prenúncio do Calvário que seria sua vida a partir de então. Após 8 anos de uma experiência desafiadora, mas fecunda entre os nativos do Havaí, algo de novo mudaria sua vida completamente. Naquela época, havia uma grande disseminação de lepra no arquipélago do Havaí, possivelmente oriundo dos imigrantes chineses que chegavam à região. Os nativos polinésios não tinham nenhuma resistência à bactéria que causa a lepra, doença considerada incurável na época e que normalmente associada de maneira completamente equivocada à pobreza e aos hábitos morais reprováveis. Temendo uma proliferação em todo o território, o governo local tomou uma decisão duríssima. Decidiu levar os leprosos do Havaí à força para uma ilha, a qual somente seria possível chegar ou sair de navio. Preocupado com as almas daqueles doentes, o bispo local sondou os sacerdotes para saber se alguém se voluntariava para ir à ilha Molokai, sabendo que quem se dispusesse estava assinando uma sentença de morte, já que o contágio era inevitável. 4 sacerdotes se apresentaram, entre eles Damião, que foi escolhido para ir primeiro. Uma vez lá, ele se deparou com um cenário verdadeiramente infernal. Abandonados à própria sorte, quase 1000 leprosos. Esse número variou muito ao longo dos anos. Viviam na completa pobreza material e moral, entregues à devassidão, às drogas e ao crime. O primeiro ato do padre Damião foi celebrar uma missa, numa capela ainda inacabada, com a participação de apenas 2 leprosos. À medida que o tempo foi passando, o padre Damião foi tomando consciência do imenso desafio que tinha pela frente. Movido pelo amor a Deus e pelo desejo de salvação das almas, ele foi para aqueles leprosos médico, carpinteiro, pedreiro, cozinheiro, professor e principalmente sacerdote, pai, pastor de almas. Quando chegou a Molokai, a situação era tão calamitosa que os mortos sequer eram enterrados. O padre Damião cavou e sepultou mais de 2000 leprosos ao longo dos 15 anos que permaneceu na ilha.
Construiu 300 cabanas, fez cerca de 2.000 caixões, organizou o cemitério, construiu uma igrejinha de alvenaria, um pequeno hospital, um pequeno canal para fazer chegar água potável para o povoado. Mais do que as obras, ele devolveu àquele povo o sentido de viver, tratando os leprosos sempre com amor e carinho. Após 10 anos de apostolado em Molokai, certa vez ele derramou água quente no pé e não sentiu nada. Era a comprovação de que havia contraído a lepra. Na homilia do domingo seguinte, deu a notícia aos seus fiéis leprosos da seguinte forma: nossa verdadeira pátria é o céu, para onde nós, os leprosos, estamos certos de ir muito em breve. Lá não haverá mais nem lepra nem feiura, e seremos transfigurados. São Damião de Velster é uma clareira no coração da história e nos ensina que nenhum sacrifício é grande demais se feito por amor a Jesus Cristo. Seu exemplo comoveu o mundo, a ponto de membros de diversas religiões admirarem sua determinação e seu amor pelos leprosos. A respeito dele, Mahatma Gandhi disse: é preciso saber de onde tirou este homem a força para tal heroísmo. Nós sabemos de onde ele tirou esta força, da Eucaristia, centro da sua vida, alimento diário, pão dos fortes e sustento dos fracos. Na homilia de sua canonização, ocorrida no dia 11 de outubro de 2009, o Papa Bento XVI diz que São Damião de Velster era o servidor da palavra, que se tornou assim um servo sofredor, leproso com os leprosos. Convida-nos a abrir os olhos sobre as lepras que desfiguram a humanidade dos nossos irmãos e interpelam ainda hoje, mais do que a nossa generosidade, a caridade da nossa presença servidora, que possamos tomá-lo como exemplo e não discriminar ninguém, mas sermos Cristo para o outro. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. São Damião de Velster, seu exemplo me ensina que é possível sair de mim mesmo e ir ao encontro dos leprosos de nosso tempo, dos marginalizados, daqueles com quem ninguém se importa. Inspirai-me a doar a minha vida, a ser tudo para todos, por amor a Jesus Cristo. Ajudai-me a perseverar no serviço e na oração. Rogai por mim, para que eu tenha tal amor a Cristo, que me desapegue inclusive da minha própria vida. Ajudai-me a perceber que não há sacrifício grande demais, se eu o fizer por amor a nosso Senhor. Ajudai-me a nunca parar nas aparências, nunca nutrir preconceitos com quem quer que seja, mas ser sempre o rosto e as mãos amorosas de Cristo para todos aqueles que precisam ser amados e cuidados neste mundo. São Damião de Velster, rogai por nós.